Boa tarde, meu povo. Que a santa paz de Deus esteja convosco. Quanto tempo eu não vim aqui desejar isso a vocês, né? Mas estamos de volta para a honra e glória de Jesus. Como sempre, tudo que faço é consagrado a Deus e hoje estamos iniciando um novo capítulo. Podcast de frente com a Eli, em nova versão, em novo estúdio, em nova história. E é lógico que hoje, penúltimo dia do mês de março, que é um mês alusivo ao Dia Internacional da Mulher, eu não poderia deixar de receber a gigante. Eu a vejo como gigante, como uma sobrevivente da bomba de Hiroshima ou mais. Estou recebendo hoje, para a honra e glória de Jesus e para minha honra, doutora Júlia Nunes, essa gigante da advocacia, entre tantos, viu? Porque o currículo da mulher é extenso. Boa tarde, minha princesa. Eli, boa tarde. Primeiramente, é uma satisfação. Lhe disse nos bastidores, você é incrível, sua voz é forte, você tem conhecimento, sua energia é maravilhosa. E eu me sinto muito honrada em estar finalizando o mês da mulher aqui em Arapiraca, juntinho com você. Então, estou aberta, pergunte tudo, fale tudo, à disposição, porque a honra é toda minha. Gente, vocês não têm noção. Inclusive, vou dar uma dica aqui, viu? Eu falo muito de Deus, vamos falar de Deus. Quando vocês forem pedir para Deus as coisas, peçam direitinho, não fique pedindo Fusca não, tá? Quando sempre que se pede o Fusca, Deus dá uma bicicleta, então já pede logo uma limousine, porque eu encontrei a Júlia alguns meses atrás em Maceió e falei, Júlia, meu sonho é te receber no podcast. E eu respondi, tá realizado? Só dizer Está realizado e estamos aqui, graças a Deus. Mas eu vou começar, Júlia. Eu acho que Alagoas, o Brasil, vamos além, porque nós não somos pequenas, nós somos gigantes. O mundo quer saber como foi isso da ONU, nos conte. Júlia acabou de chegar de uma viagem a New York Times, nos conte. Que convite lindo, inclusive parabéns. Obrigada de coração. Eu tenho uma grande amiga, a Emília Gama, que ela trabalha com inclusão. Ela é mãe atípica, tem um filho com síndrome Down e 2 filhos autistas. Então ela já tinha esse trabalho e corria sempre com essas questões de inclusão. E o tema da ONU este ano foi solidão. E quando a gente começou a conversar sobre isso, e obviamente que o intuito inicial era trazer essa solidão no contexto das crianças e adolescentes atípicos, eu disse, é mais do que isso. Sim. Porque obviamente que a criança ela sofre, que ela fica excluída da sociedade. Em muitos locais, interiores de Alagoas, não tem a acessibilidade, inclusive o convívio dentro das escolas, são escanteadas. Mas tem algo muito maior ainda por trás, que é a exclusão das próprias mães. Sim. Ninguém está falando sobre a solidão da mãe atípica, da mãe que não tem... Eu, antes de ser mãe, eu imaginava o que era ser mãe. Depois que eu me tornei, que eu sei o que realmente é. A mesma coisa com as mães atípicas. Ninguém imagina a necessidade. Quando a gente vê uma criança que a gente diz logo que é mal educada, uma criança que grita muito, uma criança que se esperneia no chão, você não sabe a realidade por trás dessa criança. E normalmente coloca isso na culpa da mãe. É porque ela é mal educada por causa da mãe. Ninguém está entendendo que aquela mulher vem com uma necessidade gigantesca de sobrecarga. Porque ela tem que trabalhar, ela tem que tomar conta de casa, ela paga as contas de casa, ela ainda tem que ser mãe e tem que ser com excelência em absolutamente tudo que ela faz. Então essa mulher, ela está vivendo uma solidão por falta de entendimento das outras pessoas, do que ela está vivendo, da carga emocional que ela está trazendo. E uma solidão porque ela não tem tempo para as coisas cotidianas. Exato. De conversar com um amigo, de sair para um local sozinha, para ter uma vida também social, fora a vida social da criança. E eu fui convidada para levar à ONU, por esta amiga minha, a fala dessas mulheres. Eu tive a oportunidade de falar para o mundo. Ô, Glória. E o que eu aprendi durante esse evento foi gigantesco, é de um conhecimento. Imagine, tinha gente do Japão lá falando, trazendo as necessidades. E como o Japão utiliza os mecanismos sociais e rede de apoio, não só privada de pessoas próximas, mas estrutura do próprio Estado como entidade para acolher essa família. Poder ouvir as crianças, os adolescentes, até os adultos que têm Down, dizer que alguns que trabalham, mas quando termina, que vão pro happy hour, eles não são convidados. E isso traz uma sensação de solidão. Então eu pude ver de uma forma macro e pude levar a nossa voz, nosso grito de socorro para o internacional, para que essas pessoas entendessem
que a grande capital, como São Paulo, tem uma necessidade, mas eu estou falando de pequenos municípios, como Palestina, Alto Sertão de Alagoas, como Mar Vermelho. Então, tem municípios que são pequenininhos, mas que têm necessidades gigantescas de inclusão para acabar com a solidão dos atípicos e das mães atípicas. E focando também na questão da violência. Porque se uma mãe tem dificuldade de colocar um ponto final no relacionamento abusivo, porque supostamente ele é um bom pai, porque é provedor, porque dá carinho à criança, porque não existe bom pai quando há uma mãe vítima de violência, imagine a mãe atípica. Sim. Aí eu vi no noticiário agora há pouco, ali, uma notícia gigantesca assim, mãe teve filho de síndrome de Down, e ao descobrir, abandonou o filho e o pai se separou da mãe para criar a criança. Foi noticiário. Sim, inclusive eu noticiei. Então, eu noticiei. Eu seguidora, amor. Pois é, obrigada. Então você noticiou. Mas aí vem aquilo. Quantas mães que têm filhos especiais, inclusive com síndrome Down, que são abandonadas? Verdade. E que é normal. O Brasil gemeu há 10 dias atrás, mais ou menos, com a história de Mariana, do Maranhão. Mariana, uma mãe atípica, que ela estava... Desesperada. Desesperada, é verdade, essa é a palavra. Ela estava desesperada, ela não tinha mais, aquela moça, ela já não tinha mais motivos para o amanhecer. Ela estava a um ponto de definitivamente fazer o que não é devido. E assim, o Brasil acompanhou e hoje eu vejo ainda, Júlia, como, infelizmente, como uma ilusão. Sim. Eu não vejo que ali o problema foi resolvido, não foi resolvido. Não foi. É apenas algo ilusório de momento. Então, a Mariana, ela conseguiu furar a bolha e mostrar a realidade. Sim. Porque ela era uma mãe descuidada, ela era uma mãe, né, que era uma mamãe. Esse menino não se aquieta. Pronto. Então, era culpa de quem? Da mãe. Enquanto isso, ela estava sem ar. E ela conseguiu, através da verdade que ela transmitiu da sua fala... Com tanta humildade e chegou tão distante. A gente vive ainda num Brasil, num mundo politicamente correto, que uma mãe não pode falar sobre a maternidade real, é a mãe que não pode não amamentar, é a mãe que não pode ter um filho que é fora da caixa, que faz birra, e não precisa nem ser especial, mas pode ser um filho mal educado, certo? Mas ela não pode ser, porque ela tem que dar conta de tudo. Então ela trouxe tanta verdade na sua fala de revolta, que ela comoveu e ela conseguiu furar a bolha. Mas a realidade da Mariana é a realidade de inúmeras mulheres. E o problema não foi solucionado, porque a gente conseguiu dar ênfase a um caso específico, conseguiu acolher a Mariana para poder dar um tratamento adequado para o filho dela, para trazer condições que deem qualidade de vida para a Mariana, mas e as outras mães? As mães que não têm acesso à internet, as mães que têm um medo de serem julgadas, as mães que têm medo de ser presas. Acompanhamos um caso também essa semana de uma mãe que chegou à escola e o filho dela, ela já havia vindo buscando por informações há vários dias e até que ela conseguiu flagrar com um pátio enorme, com várias salas, mas o filho dela ficava preso no banheiro da escola. Pronto, é esse tipo de crime que a gente tem que combater. E sabe qual é o problema real disso aí? A nossa legislação é uma porcaria. A nossa legislação, ela é falha, ela é fraca. E o nosso sistema é um sistema corrupto. Então, nós temos leis que não colocam pessoas criminosas na cadeia. Nós temos um sistema que beneficia o criminoso. Então, quando você tem isso tudo, aí a criança que é discriminada, aí é a criança que fica dentro do banheiro, aí são as autoridades que não se responsabilizam. Se uma criança dessa, por exemplo, comete o suicídio, quem vai responder por isso? Absolutamente ninguém. Muito pelo contrário, são os familiares, as pessoas próximas a essa criança que serão condenados. Por quê? Porque não conseguiram ver a necessidade? Não, porque não tiveram acesso à informação, porque não tiveram acesso à educação, à saúde, ao acolhimento adequado, não tiveram acesso às necessidades básicas que são garantidas por um papel, uma carta magna, que é a nossa Constituição, mas que na prática nunca funcionou. Esta é a verdade. Triste, mas essa é a verdade. Triste realidade, mas que não podemos ficar omissos. Enquanto a gente continuar só ocupando a mulher e a mãe por tudo que dá de errado, porque assim,
Se a mãe é mãe 24 horas, ela trabalha e acontece uma coisa, por exemplo, se formou. Quem parou para pensar numa mulher que se formou para dar os parabéns? Eu sou uma sobrevivente de violência, eu sou uma mulher que veio da classe baixa, né? A gente morava na periferia, minha mãe fugiu do sertão para a capital para dar oportunidade a gente. Eu tenho muita gratidão, Mazé, que com certeza vai nos assistir, que era coordenadora do colégio que eu estudava, que conseguia livros para mim, porque eu nunca tive um livro novo, certo? Sempre ela me dava o livro, nas férias a gente passava as férias passando o corretivo no livro para poder estudar. E eu consegui. Mas sabe por que eu fui para a escola? Porque minha mãe fez com que eu fosse. Porque lá em casa a gente não tinha lanche. Mas minha mãe fazia com que a gente tivesse o dinheiro para poder pagar o transporte. Ou pagar pelo menos parte da educação. Porque a gente sempre teve desconto, sempre teve bolsa, sempre teve essas coisas para poder conseguir estudar em colégios bons. Então, você veja bem. Quem parou para dizer, eita, poxa, a Júlia é o que é por causa da mãe? Não. Porque eu tenho essa convicção e eu sei o que ela fez para conseguir me colocar aqui. Mas se eu tivesse dado para uma bandida, aí a culpa seria da mãe. se eu tivesse virado, precisava nem ser bandida. Se eu tivesse virado, por exemplo, garota de programa, aí ia perguntar, e onde é que estava a mãe dessa menina? Então é assim, o que dá de errado, a culpa é da mãe. E o que dá de certo, ela não fez mais que a sua responsabilidade. Enquanto os pais que aparecem para tirar fotos são os excelentes pais. Fulaninho tal toca a falda do filho, Fulaninho tal dorme com o filho. Meu Deus, que pai maravilhoso. E nós? Verdade. E nós, onde é que nós ficamos? Então, o pai que faz 5% do que a mãe faz é maravilhosa. É um presente. E a mãe faz o 100%, sempre vai ser ruim, porque a gente sempre vai falhar em algum ponto. Até porque nós, mães, cobramos mais. E como a gente se cobra. E digo Exatamente. isso por experiência própria. Nós cobramos mais, muito A mais. gente cobra mais da gente mesma. Porque quando é uma pessoa próxima a mim, eu tenho empatia. Eu passo a mão. Mas quando é comigo, e a prova, por exemplo, essa da ONU, eu fui porque era uma oportunidade de vida. Eu poder levar a voz da mulher alagoana que sofre violência, que é mãe atípica, das crianças para o mundo. E eu perdi essa oportunidade e não tinha como. Em contrapartida, vocês viram? Eu nunca fui de chorar, muito pelo contrário. Passei por diversas situações difíceis na minha vida, ninguém me viu chorando. Mas eu chorei horrores, porque eu estava deixando a minha filha. Então vem um sentimento muito misto de que eu tenho que lutar pelo meu estado, pelas mulheres de uma forma geral, inclusive pela minha filha. Mas vem também o emocional, que eu nunca dormi fora da minha filha. Teve dias de eu sair daqui da Arapiraca, 1h da manhã, para poder estar em Arapiraca novamente no dia seguinte, de 6 horas. E eu saio daqui, porque 1h30 de viagem, para poder dormir com minha filha. Qual o pai que faz isso? Nenhum pai faz. E aí, de qualquer forma, a gente acaba se sentindo culpado. É culpado porque não consegue ter a renda masculina? Ah, mas é culpado porque não está conseguindo ser presença na vida do filho? É culpado pelo quê? O sentimento de culpa, ele é um crescente na mulher. E a gente precisa acabar com isso. O que é que a gente tem que trabalhar? Inclusive, eu trabalho em mim mesma. É que eu dou o meu máximo e o meu melhor. Agora, o que eu deixar a desejar um pouco, eu não vou me culpar porque eu fiz o meu melhor. E aí a gente consegue evoluir e até mesmo produzir mais do que vive com... Exatamente. Quando nós entregamos o nosso máximo, a cobrança ela se torna menor, com certeza. Mas me tira uma dúvida, com a maternidade, sempre te acompanhei, sou super fã, como disse, apreciadora ao extremo do seu trabalho, da sua força, da sua garra, mas o que mudou em você após a maternidade? Você que sempre lutou tanto por mulheres, principalmente. Eu mudei extremamente, principalmente emocionalmente. Eu sempre fui uma mulher muito forte, agora eu sou 3 vezes mais forte. A diferença é que hoje eu conto pra você as minhas angústias. As aflições. Eu hoje tenho coragem de falar sobre as minhas aflições, que antes eu não tinha. Eu escanteava. Eu saía de casa, não tinha hora pra voltar. Hoje eu tenho vontade de voltar pra casa. Antes eu não tinha vontade, hoje eu tenho vontade de voltar. E hoje eu não tenho um propósito, eu tenho uma certeza. O meu propósito, ele permanece no meu coração, mas eu tenho uma certeza. Eu vou mudar a realidade da gente. Porque eu não vou deixar que minha filha seja abusada com 8 anos como eu fui. Eu não vou deixar minha filha viver um relacionamento abusivo como eu vivi. Eu não vou deixar minha filha viver sem um grito de socorro. Eu vou passar e vou abrir um espaço que eu já abria, mas do meu jeito. Mas vou abrir um espaço gigantesco para que ela e as outras meninas possam passar de uma forma livre. Se antes
Era um propósito dentro do meu coração. Hoje é uma certeza. Meu propósito era modificar nossa realidade. Hoje eu tenho certeza, eu vou modificar. Seja carregando a pedra, seja dando o grito, seja respondendo o processo, seja abrindo uma porta, e fique certo, porque sempre teve perseguição, e que estejam prontos para me perseguir, porque agora, mais do que nunca, eu vou fazer acontecer. Eu vou vir aqui para Piraca, eu vou entrar em Junqueiro, em Tanque d'Arca, eu vou para onde for necessário e vai ser com a porta no pé, sem medo da polícia, sem medo do governador, sem medo do prefeito, sem medo de nenhuma autoridade, porque eu sei que agora eu não só tenho um propósito, eu tenho uma certeza. E doa quem doer, inclusive em mim mesma, eu vou conseguir modificar essa história para minha filha poder entrar livre e para sua filha, para as pessoas filhas de quem está em casa, poderem ter o espaço que nós, infelizmente, não tivemos. E dentro da minha pequenez, se precisar de um terceiro pé para derrubar essa porta, pode contar comigo. Com os meus 2. Eu preciso muito do seu pé. E eu preciso da sua voz. Estou aqui. Você me dando voz, como você está hoje me dando. Na verdade, você já deu voz a muitas mulheres. Quando você noticia um caso de violência e você dá a sua opinião e você se indigna e você dá voz a essa mulher, você está dando voz. É isso que você está fazendo. Quando você pega uma foto do foragido, do Vitor Bruno Silva Santos, do caso aqui de Coité do Noia, que eu estou à frente, junto com o doutor Eurides Acioli, à frente, você está me dando voz.